Ele construiu para que fosse tipo uma casa-cor dele, para que os clientes que viessem... Quase um portfólio. Exatamente. Os clientes que viessem querer o projeto dele, ele tinha um hotel para mostrar. Olha, a pastilha de piscina tem essa, a madeira da minha marcenaria é aquela. Então, era mais um business dele? Era, mas ele não nasceu para ser dono de hotel. Eu brincava que em todas as encarnações dele, ele havia sido arquiteto. E quando o Luciano morreu, eu me vi sozinha. Veio aquilo tudo, eu me olhei com o hotel, que tinha começado como uma história dele, né, que já morava na cidade há 30 anos. E dali, a minha vida virou uma reviravolta e eu tive que me reinventar. Então, eu virei realmente uma empresária do mercado hoteleiro. Bem-vindos a mais um episódio do Hub Saia da Inércia. Meu nome é Bruna, hoje eu estou com a Érica Sanches, maravilhosa, essa CEO fantástica do Maitê, que é um dos hotéis, se eu posso falar, top 5 de luxo do Arraial, ou eu tô mentindo? Não, acho que estamos sim. Viu? Top 5, e eu já pesquisei, já ganhou roteiro de luxo também. 2 anos. Olha aí que espetáculo. E a Érica cedeu o tempo dela, maravilhosa, para poder contar para vocês um pouquinho da experiência dela. Mas antes de qualquer coisa, não deixe de se inscrever no canal para poder acompanhar mais vídeos como este e também deixar seu like, seu comentário, que a gente responde todos. Mas ninguém melhor para se apresentar do que ela mesma. Érica, me conta um pouquinho como é que foi, como é que você caiu no mundo da hotelaria, o que aconteceu para você trazer o conceito maravilhoso que é o Maitê. Vamos lá. A minha história, ela é um pouco diferente da história de todo mundo. Porque na questão de saber o que você quer e de seguir a hotelaria. Eu morava na Inglaterra e tinha me formado, já sou bacharel em Direito, e resolvi, voltei da Inglaterra, resolvi fazer uma viagem de passeio, curtir, porque quando eu voltasse iria para casa dos meus pais e queria estudar para concurso público. Eu queria ser procuradora, então eu falei, bem, eu vou ter que estudar de 12 a 14 horas por dia e fiz uma viagem para a Bahia. Fiquei hospedada na casa de um casal de amigos queridos e estava por aqui quando eu fui convidada para ir a uma festa de Iemanjá, da Joana, que era uma festa muito tradicional da cidade. Chegando lá, eu e minha amiga fomos estacionar o carro, e uma pessoa veio e estacionou o carro na frente da gente. E ela achou ruim e falou, nossa, mas esse cara tinha que ser o Luciano Soares. Que falta de educação, é metido. Aí resmungou, ele pegou a nossa vaga e foi. Durante a festa, ele ficou me olhando a noite inteira, mas não se aproximou de mim, não falou nada, enfim. E dali isso foi dia 2, passaram-se 10 dias depois do carnaval, a gente foi apresentado. E aí a gente foi apresentado, se conheceu, a gente se conheceu no sábado e fomos morar juntos na segunda-feira e vivemos felizes até que a morte nos separasse realmente. Depois de 12 anos eu fiquei viúva e o Luciano, ele era arquiteto, tinha uma construtora e fazia as casas, fazia o projeto, fazia a obra, fazia o paisagismo, fazia os móveis, que ele tinha marcenaria. E eu comecei a trabalhar com ele no hotel, mas mais na parte social. Eu sou muito comunicativa, então eu recebia os hóspedes, conversava, mas o cabeça de tudo ali era ele. Mas no dia a dia eu fui pegando e quando o Luciano morreu, eu me vi sozinha, porque eu falei, meu Deus, e agora? Veio tudo para mim, eu tinha 2 filhos, na época o Manuela estava com 4 anos, Gabriel estava com 2 anos, e ele morreu muito rápido, morreu em 8 meses, e veio aquilo tudo, eu me olhei com o hotel, que tinha começado como uma história dele, né, que já morava na cidade há 30 anos, e dali a minha vida virou uma reviravolta e eu tive que me reinventar, porque foi uma loucura aquilo ali. E aos poucos eu fui aprendendo a seguir absolutamente todas as áreas da hotelaria. Aquela parte que eu fazia, que era a
quero confete, quero a coisinha boa, gostosa e tudo, eu passei a pegar a parte administrativa inteira, né? Financeira, hóspede. E a partir dali foi difícil, não foi fácil, mas eu fui me reinventando a cada dia. E hoje, assim, eu te falo que eu tenho muito orgulho. Já fazem 12 anos que ele faleceu. E eu digo para você, assim, que eu olhando, eu hoje administro, acho que até melhor do que quando ele estava vivo. Porque, na verdade, quando ele construiu o hotel, ele construiu para que fosse tipo uma casa-cor dele, para que os clientes que viessem... Quase um portfólio. Exatamente. Os clientes que viessem querer o projeto dele, ele tinha um hotel para mostrar. Olha, a pastilha de piscina tem essa, a madeira da minha marcenaria é aquela. Então, era mais um business dele? Era. Mas ele não nasceu para ser dono de hotel. Eu brincava que em todas as encarnações dele, ele havia sido arquiteto. Porque ele, além de adorar o que ele fazia, ele era muito bom. E eu peguei aquilo para mim, né? Então, fechei a marcenaria, fechei a construtora, não era arquiteta. Acabei, né, quando eu conheci a ideia de estudar para concurso público e ser procuradora, já não existia, fazia anos. Então, eu virei realmente uma empresária do mercado hoteleiro. E aí comecei a viajar para feiras, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil. Contratei uma consultora para que também me ajudasse, né, na questão de processos dentro do hotel, internos, como controlar a questão de tudo. De estoque, de reservas, mas eu sempre presente. E eu te falo, hoje o Maitê, ele anda sozinho, mas eu brinco que não sai uma folha de alface sem eu dar o ok para fazer o pagamento. Então, assim, dentro do que eu criei e da máquina que já anda sozinha e anda bem sozinha, nada acontece lá dentro antes de eu ser consultada e de eu dar o ok final. Então, dentro da parte operacional do hotel, por mais que você tenha delegado as áreas para as determinadas pessoas, o ponto final é sempre seu. Sempre meu. Eu tenho uma gerente operacional, eu tenho uma gerente financeira, tenho tudo bem setorizado, mas... Tudo. Se você for comprar, por exemplo, esse ano a gente mudou, compramos um jogo de jantar novo para ceia de Réveillon. Tudo, assim, desde da cor do guardanapo, tudo milimetricamente pensado. Sempre. Apresentam as opções, mas sempre... o ok final, a decisão final é minha. Sempre conversado. Eu não sou uma pessoa de impor, né? Tanto é que eu não faço questão nenhuma que me chame de Dona Érica, a senhora. Tem uns que já têm o hábito, que já vieram de outros lugares, mas pode me chamar de Érica, eu procuro lidar com meus funcionários e fazer o ambiente do hotel ser o mais agradável possível. Porque eles passam mais tempo ali comigo do que às vezes na casa deles. Né? Então a gente tem aquela intimidade ali de horas juntos. Então isso eu faço com que seja, o dia a dia deles eu faço com que seja uma coisa muito leve. Né? Sempre pergunto o que você acha, mas assim, aceito muita opinião. Realmente às vezes eles apresentam coisas excepcionais, somos realmente uma equipe, mas o ok final, só eu tenho autorização. E é muito legal porque muitas vezes as pessoas pensam que para ter esse ambiente humanizado dentro do trabalho, existe uma dificuldade de, eu não quero deixar essa hierarquia muito clara, mas ao mesmo tempo eu quero que eles continuem entendendo que eu não sou seu brother, eu sou seu líder de equipe, eu sou seu diretor e tudo. Como que você conseguiu casar essa humanização com ainda ter o respeito da hierarquia, essas coisas todas? Olha, eu vou te falar que você está me fazendo essa pergunta e que eu já fui perguntada por hóspedes mais de uma vez
por me ver lá todo dia, né? Porque eu jogo beach tennis cedo, aí eu subo, já passo no hotel, já tomo café, às vezes eu tô sempre lá. Então, ou seja na parte da manhã, ou seja na parte da tarde, eu tô sempre ali no salão, né? E já me perguntaram. Até hoje eu não consegui responder, assim, como eu me coloco ou me coloquei e os outros, né? É igual quando você tem como é que eu posso explicar? Você vendo, né, o que os outros já fazem, você acaba repetindo um padrão. Sim. Né? Mas como eu criei esse padrão, eu não consigo identificar. Eu sei que foi uma coisa natural, foi uma coisa leve, que flui. Eu nunca mandei, assim, nunca discuti com um funcionário. Eu não tenho uma causa trabalhista. Há 12 anos que o Luciano morreu, eu não tenho uma causa trabalhista. Eu tenho ali, assim, as pessoas realmente saem quando... Nunca cheguei para falar assim, eu tive a proposta de ir para um outro lugar, então eu estou te comunicando. Ou eles saem porque cansaram, ou porque podem até sair para outra empresa, elas nunca chegaram para falar. Então, assim, é uma coisa que eu sinto muito orgulho. Mas chegar para você e identificar, são vários passos de dia a dia, do convívio, de chegar, de elogiar quando precisa, sabe? Quando tem um bolo super gostoso, eu sempre faço questão de entrar na cozinha. Quem fez? Nossa, esse bolo hoje estava uma delícia. Aí, por exemplo, às vezes calhou, não mais de uma vez, um bolo solado. Ou então elas têm mania de fazer, tinham bolo natural, alguma coisa assim, que é um bolo de nada, com gosto de nada, que não significa nada. É aquele bolo para você passar requeijão ou manteiga nele, para ele ter gosto de requeijão ou de manteiga. Aí eu entro na cozinha, ao invés de eu chegar e falar assim, gente, me fala aqui, o que é gosto de... O que é aquele bolo? Ele tem gosto de quê? De nada. Conta pra mim. Você vai pra um hotel, aí você olha ali, tem aquele bolo que não tem gosto de nada. Vamos lá. Tenho essa laranja aqui, pega aí. Vamos fazer um açuquinha, bota. Vê. Então, assim, mas é de uma forma brincando. Eu sou incapaz de chamar a atenção de uma forma grosseira de uma pessoa na frente de outra pessoa. O respeito que eu tenho por eles e pelo trabalho deles é sempre muito grande, mas eu sei chamar a atenção, né? Quando tá muito bom, eu entro e elogio. Quando não tá, eu entro e falo assim, olha, gente, isso aqui não tá gostoso, tira daqui. Quem fez? Depois eu vou lá para conversar, não tá legal. Uma outra coisa, às vezes eu chego lá, como eu tenho o hábito de levantar muito cedo, eu passo lá e eles estão no preparo do café, tipo 6, 6:30. E às vezes tem 3, 4 na cozinha. Aí eu paro o carro e vou, porque os funcionários que ficam do lado de fora ainda não chegaram, então eles não veem que eu tô chegando. E tá aquela festa. Então eu entro, ao invés de eu chegar e falar, pô, que barulheira é essa? Tem hóspede dormindo, não sei o quê. Eu falo, gente, eu tô desde lá de fora escutando vocês. Vocês podiam fechar a porta, vocês têm outro horário pra conversar. Não tá legal, não quero, entendeu? Vamos maneirar. Então eu sempre falado com muita... Com jeito. É uma forma de dar uma bronca, mas sem levantar a voz, sem ameaça, sem... enfim, eu acho que isso tudo, cada coisinha foi construindo com que seja um ambiente muito bom. Sempre agradeço, entendeu? Pega uma água pra mim, obrigada, sabe? Valeu. De alguma forma, seja a palavra que eu use, mas eu não deixo de agradecer, peço por favor, sabe? Então, a hierarquia, ela nunca precisou, eu nunca precisei fazer uma reunião e falar, olha, quem manda aqui sou eu quero assim. Nunca. A hierarquia é óbvia e não precisa ser forçada. Ela flui. Entendeu? Não, é perfeito, porque, assim, eu vejo muito na questão geracional, assim, quando a gente vê a turma que porque as gerações, você sente o grande impacto dela de 5 em 5 anos. Aí eu já tive chefes 60 a mais, já tive chefes que são 5, 10 anos mais velhos do que eu, e hoje eu lido com clientes tanto que regulam de idade comigo, como eu tenho clientes mais velhos, e muitas pessoas me buscam para fazer mentoria, não deixam de ser clientes mais novos. E a gente vê
a abordagem mudou muito. Eu acho que hoje em dia a geração sua, da minha mãe, já mudou um pouco. A sua mais, na minha opinião. Mudou mais a forma de abordar com o funcionário. Porque antes era todo mundo muito ríspido, muito direto. Hoje Sim. a gente se coloca no mesmo lugar, mas passa o recado, tem que ser feito. Se não foi feito, assim, não funciona aqui Exato. dentro. Mas pensando nisso, Érica, chegando nesse ponto, você direciona também para os líderes de equipe para agir dessa forma? Você ensina eles essa sua metodologia? Então, eu vou contar um segredo, que é um segredo que acho que eu nunca revelei. Eu não sei. Não sei, é mais forte do que eu. Não adianta. Eu não consigo demitir uma pessoa. Eu nunca demiti uma pessoa. Nem um funcionário da minha casa e nenhum funcionário do hotel. Quando aquela pessoa chegou no limite, né, que chegam para mim, olha, Érica, essa pessoa é uma laranja podre. A gente não quer mais trabalhar. Aqui estava todo mundo super harmonioso, chegou, fica falando e fofoca, isso, aquilo. Eu falei, tá, então vi as contas, vamos mandar embora. Agora eu fico no hotel. Se eu tiver, eu tô. Mas chegou logo no começo, assim, no começo dos anos, eu sozinha, eu falava, que horas fulano vai vir aqui para você demitir? Ah, vai vir às 2. Ah, tá bom. Me manda uma mensagem quando você terminar, que aí eu venho. Eu não conseguia nem estar lá. Você não conseguia olhar no rosto? Não conseguia. Aquilo me deixava numa situação que é uma doideira, uma loucura. Você imagina você não conseguir demitir uma pessoa. Hoje eu já fico tranquila e tudo, mas eu delego. Tem várias coisas que eu delego. Às vezes tem uma coisa assim, que me irritou muito e que eu já falei uma vez, já falei 2 vezes e que eu quero manter a minha essência e que eu quero manter a minha chegada e saída e o meu trânsito no hotel como ele é e como eu acredito que tem que fluir. Aí eu já chego ou para minha gerente operacional, ou para minha consultora, que é mais brava, ou para minha gerente financeira e falo, olha, chama, eu não quero, entendeu? E isso pode falar que fui eu que reclamei de vocês e que vocês estão aqui para fazer o papel que eu não estou a fim de fazer. Não vou gritar, esculhambar, fazer, mas está na hora de vocês chamarem de uma forma mais ríspida. Não fica ninguém solto lá. A gente tem a relação humanizada, mas ninguém tá solto. Zero. Não, Zero. É tudo controlado. Tudo controlado. Perfeito. Agora, Érica, uma coisa que eu também fiquei curiosa, assim, que eu acho que é uma dificuldade que as pessoas passam, você contou que antes o hotel era praticamente o portfólio do Luciano. Era. E aí você mudou o posicionamento dele. Como que você chegou a ter esse posicionamento atual do hotel e como que você foi migrando essa comunicação? Então, como eu já te falei, eu tenho uma consultora que é muito boa, que trabalha para outros hotéis e que ela me ajuda, ela me traz muita coisa nova, me traz muita coisa que está acontecendo, porque eu sozinha não consigo dar conta de tudo. Você imagina, eu cuido da minha casa, que também é uma empresa, que é a Casa Maitei, que além do hotel, que é hospedagem como hotel, eu tenho uma casa que recebe até 10 hóspedes, que é uma opção pé na areia. Então, assim, na casa eu tenho mais 5 funcionários para administrar, tenho 7 cachorros, tenho cavalo, tenho gato, tenho 2 filhos, tenho trabalho, tenho eu como mulher, como as coisas que eu gosto, eu sou muito, né, pratico beach tênis, né, vou à academia. Então, assim, tudo eu tenho uma rotina bem certinha, aí como que eu fui fazendo para chegar até aqui. Feiras foram muito boas para você, as feiras internacionais principalmente, que você vai vendo o modus operandi de cada hotel, do pequenininho, do resort, do 6 estrelas. Sim. Isso é uma forma de você ir pontuando. Ver o que eles estão fazendo e ver que funciona, né? Eu viajo e toda vez que eu viajo, eu escolho assim, um lugar legal para eu ficar. Então ali, sempre que eu chego, antes de entrar no quarto com as malas, com tudo, eu já entro, eu já fotografo, eu já vejo o que funciona, eu já vejo o que não funciona. Algumas coisas eu levo pro hotel, outras coisas eu admiro, que falei, nossa, eu tô agora aqui nesse hotel. Por exemplo, eu acabei de voltar do México. E eu fiquei num super hotel, que quando eu tava indo, eu recebi
né, um link, fulana de tal, eu sou a sua concierge. Menina, foi muito engraçado, porque eu queria fazer uma reserva num beach club, e eu falei, olha, você poderia, por gentileza, fazer uma reserva para as 11, para amanhã, para o beach club. Ela me mandou o telefone do beach club para eu fazer a reserva. Ela não fez a reserva para você? Ela não fez a reserva para mim. Eu olhei aquilo... Fazer um show danado para mostrar quem é a concierge? Não, e era um super hotel. A gente não tá falando... Um super hotel. Aí, assim, ao invés de eu ficar, né, chateada e esbravejada, eu olhei aquilo, fiquei numa felicidade, porque eu tenho 17 apartamentos, estou em Arraial da Ajuda pequenininho, ali é um grupo gigante por trás, uma coisa internacional. Eu vi a concierge mandando para mim o telefone do Beach Club. Gente. Aí, como eu acabo aproveitando as oportunidades, aí eu cheguei, quando eu cheguei de viagem, eu chamei a concierge, eu chamei as meninas, eu falei, olha, quero trazer uma experiência muito legal, que eu tive, assim, de ver como a gente trabalha. A Lívia aqui, pô, você pede aonde você pedir, aqui no sul da Bahia, seja Caraíva, seja Trancoso, seja Porto Seguro, seja Cabralha, seja... Se a gente não tem, eu não preciso pedir. Ela já sabe que ela tem que fazer a reserva, que ela tem que procurar, que quando ela chega pro meu hóspede, ela já falou que horas que abre, que horas que fecha, entendeu? É uma coisa entregue, ela entrega o que a gente tem. Então eu voltei, aquilo para mim foi sensacional, porque apesar de ela ter me dado o telefone, eu falei, não, gente, eu não tô acreditando nisso, mas serviu para eu ver que o treinamento que eu dou, que o caminho que eu sigo e que os elogios que eu recebo são gratificantes. Entendeu? Em relação àquilo ali. Então, é o dia a dia, né? É você se adequar, você também várias coisas erradas. Né? A gente aqui está falando as certas, mas as erradas a gente vai consertando, as reclamações vêm, a gente vê o que faz sentido, o que não faz sentido, porque a reclamação ela sempre tem os dois lados, né? Às vezes a gente recebe pessoas que são de grandes cidades e que se veem uma lagartixa dentro do quarto, aquilo para elas é um problema e elas fazem uma reclamação, elas se esquecem que a gente está dentro de um ambiente de mata. Anteontem tinha um bicho preguiça no spa ali. Uma vez eu tirei um bicho preguiça de dentro de um apartamento. Gente. Então você não pode reclamar. Você vai reclamar de uma lagartixa se você está em Nova York e você se hospedou no último andar. Né? Então, assim, existem reclamações e reclamações. Umas realmente fazem sentido e a gente pega, eu respondo todas, eu olho todas. É uma coisa que a gente tem setor para ver, olha, teve essa reclamação, sempre atenta. E como eu sou pequena e como as decisões, elas se... como que eu posso... a palavra... elas se concentram em mim, é mais fácil de resolver. E quando você recebe essas reclamações, qual atitude você tem com o cliente depois? Com, assim, a questão de pós-venda? Então, quando o assunto é uma coisa muito delicada, que realmente demanda que eu, como a proprietária, entre em contato, que você sabe que aquela pessoa faz questão, que aquilo para ela é importante, eu entro no circuito, entendeu? Como também já houveram vezes de eu querer entrar no circuito e de eu escrever e das minhas gerentes falar, não, Érica, você não pode escrever isso, você não vai. Aquilo me tomou de um grau, eu falei, gente, mas isso é um absurdo. Érica, é um absurdo. Aí... Mas não é a diretora, é a equipe que tem que resolver. Assim, dependendo das coisas que são ali mais fáceis, eu tomo ciência, mas eles respondem. Agora, quando são coisas mais difíceis, até para elas poderem dar a resposta, eles precisam saber se eu autorizo, ou se eu concordo, ou se aquilo ou não vai me prejudicar, ou que a gente vai ser deselegante de fazer aquilo. Então há um consenso comum entre nós.
Mas já houveram mais de 2, talvez 3 situações que elas me seguraram. Mas com certeza. Que a vontade que eu tinha eu não tenho muito filtro, a vontade de eu responder ali era feia. Não é feia, não que eu digo de usar palavrão, de humilhar, de tudo, mas assim... não. O sangue talhou. Pronto, você entendeu. Não, e também experiência do cliente, principalmente no mercado de luxo, a gente tem o cliente que espera uma coisa surreal e tem um cliente que entende, que nem você falou, que vai ter um bicho preguiça no spa, talvez. Não, e uns vão amar, vão tirar foto, vão pedir pra pegar, e outros vão desesperar, e é normal, entendeu? Agora sim, por exemplo, uma experiência que eu falo para qualquer pessoa do ramo que lida com outra pessoa, porque às vezes você está interno, às vezes você tem uma empresa que você não precisa lidar com uma pessoa diretamente, e mais ainda para aquela pessoa que mexe com o sonho de outra pessoa. Sim. Olha, não é uma das profissões, uma das coisas mais tranquilas. Por quê? Ela mexe com várias coisas. Por exemplo, você programou a sua viagem com o seu namorado. Uma lua de mel também. Que seja lua de mel, seja jantar de aniversário, de namoro, seja uma simples viagem, seja o sonho que você sempre quis ficar naquele determinado hotel, mas custou a poder ter condição de ficar, né? Não estou falando do Maritei, estou falando qualquer um que seja. O sonho, primeiro, você mexe com uma parte do ser humano que você não sabe o que vai acontecer. Porque, por exemplo, às vezes você pode estar indo super feliz com seu namorado, pegaram o avião, foram namorando, dando bem, de repente alguma coisa aconteceu, vocês saíram, uma briga de ciúme, um bebeu demais, qualquer coisa, e vocês chegaram super chateados um com o outro. A chance de de outro ou de ambos descontarem dentro do hotel, dentro do serviço, dentro do café da manhã, a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro. Então, olha que louco, porque você tem uma equipe enorme, né? Às vezes você tem camareira, às vezes tem pessoas que nunca lidaram com uma situação daquela e que às vezes não sabem como reagir, né? Então, lidar com o sonho, lidar com pessoa, seja um vestido de noiva, um vestido para festa, um prato no restaurante que você chega, tava ali, nossa, eu queria isso e tá ruim, né? Como também não tem coisa mais gostosa do que você receber pessoas que estão felizes. Menina, você não faz ideia de como flui, de como você conversa, de como você senta para... Quantas e quantas vezes eu faço o papel da concierge e eu faço hiper bem. Porque quando eu sento para conversar, vai e fala. Se gosta de bicho, eu falo de bicho, de esporte, eu falo de esporte. E vai indo, que a minha consultora fala, Érica, o café da manhã, quando você tá aqui, ele é ele toma, e também quando eu tô naquela energia daquilo. E a diferença é gritante, porque eu entro, vou e falo, e quando você pega pessoas que você gosta, que tem a ver com você, é sensacional. Mas essa 2 pesos e 2 medidas, as pessoas elas têm que ser treinadas. Com certeza. Você treina a sua equipe para eles saberem lidar com esses tipos de situação. A gente treina e a gente pega os exemplos que deram errado para eles entenderem que você está lidando com uma pessoa. Tem pessoas que são educadas, tem pessoas que não são educadas, tem pessoas que sabem reclamar falando e pedindo. Existem pessoas que são extremamente arrogantes, mal educadas, que humilham, entendeu? Então, assim, já tive caso de ter funcionários chorando, que gritaram, que destrataram, que humilharam, entende? Sempre fico do lado dos meus funcionários, sempre. Então, assim, a gente mesmo, assim, o cliente sempre tem razão. Então, é o que eu passo para eles, e isso também é uma coisa que quando você lida com serviço, né, por mais que você veja
que aquele cara tá errado. Lógico, dependendo do absurdo que ele estiver falando. A gente tá falando numa coisa normal de gente normal, não de uma pessoa que ultrapassa o limite de agressividade. Essas coisas eu nunca tive no hotel. Nunca tive roubo, nunca tive problema de coisas de agressividade, de briga, de ter que chamar a polícia. Essas coisas nunca. Mas já tive problema de racismo. Ah, com certeza. Que tive que lidar. Falando de Brasil, não tem como não ter. É extremamente delicado. Já tive de pessoas falarem com camareira de uma forma de você pegar chorando. Então, assim, vai um pra acalmar, depois vai o outro pra acolher aquela pessoa que, né, tá ali procurando fazer o melhor e que toma uma e que você, meu Deus. Então, assim, essa parte de você lidar com o sonho, de lidar com pessoas é muito difícil. E lidar com sonhos, expectativas e viagem, festa, que você quer, que tudo é um sonho, você planeja aquela sua viagem. Tá indo pra descansar ou pra passar férias, ela não espera ter estresse. Ela não espera ter estresse, só que às vezes ela traz o estresse. Ela causa o estresse. Vem na mala. Né, aconteceu alguma coisa. Então isso é uma coisa que eu sempre procuro chamar a atenção. Aprende a respirar, aprende a contornar, aprende a acolher o teu funcionário depois que ele sofreu aquela coisa que ele não está esperando, né, que é desagradável. Então isso também é uma coisa que quem trabalha assim com as pessoas que estão ali o dia inteiro se dedicando pro bel prazer de outras, elas têm que ter essa parte, elas têm que se sentir, além de acolhidas, que elas estão com um suporte ali por trás dela para aquilo. Que a equipe é um lugar seguro para elas, né? Exato. Não, perfeito. Gente, vocês estão vendo que a Érica tem muito para ensinar. No entanto, agora o bate-papo vai ser exclusivo para membros. Então, se você ainda não é assinante do Hub Saia da Inércia, a assinatura é a partir de R$ 97,00. Você pode ver aqui e já se inscrever por esse QR Code, mas também não deixe de seguir as redes sociais do Maitei, da Érica e da Casa Maitei para vocês conhecerem mais dessa experiência que é o Maitei. Érica, conte para eles qual que são suas redes sociais para a gente poder seguir, acompanhar, e logo depois disso nós vamos para o Hub. Combinado. É maitei.com.br e o Instagram do Maitei é Maitei Hotel. A casa não tem Instagram, tem uma aba dentro do próprio site do Maitei. São esses contatos aí para vocês acompanharem a Érica. Passou tão rápido que a gente não teve nem tempo de falar da hospedagem de casa de luxo Pé na Areia, que é uma outra expectativa. Só pro Hub. Já é outro business. Então a gente tem aí essa conversa pro Hub que vocês não podem perder. Então, se vocês quiserem ver a segunda parte dessa conversa maravilhosa com a Érica, tem que ser assinante. Então, bora pro Hub? Bora!